Estamos iniciando mais uma reflexão bíblica, também através do YouTube, pelo canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos e por outros meios na internet. Hoje, para refletir com você sobre o livro do profeta Ezequiel, sacerdote e profeta. Antes, convido a dar um like aqui neste nosso vídeo e a inscrever-se aqui no nosso canal no YouTube. Gratidão pela atenção e vamos ao assunto de hoje. Eu sinto a presença de Deus, é na luta, na luta, na luta. Eu sinto a presença de Deus, é na luta, na luta, na luta. Ao comentar a cena da apresentação do menino Jesus ao templo, narrada em Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40, o teólogo e biblista Marcelo Barros analisa: o primeiro anúncio é dirigido a um sacerdote no templo, de forma solene e junto ao lugar mais santo, o altar, conforme esse evangelho, mesmo da religião ritual, ainda pode nascer a profecia. Zacarias é símbolo do que ainda há de bom na religião. O Evangelho diz isso ao salientar: Zacarias e sua esposa Isabel eram justos diante de Deus, mas eram velhos e não tinham filhos. Ela era estéril. Talvez, ao dizer isso deles, o Evangelho queira aludir que a religião sacerdotal é assim, é boa se coloca ao lado da justiça. Eles eram justos e mesmo assim é velha e estéril se não se abrir à profecia. No entanto, qual sacerdote de religião ritual adere realmente ao anúncio do nascimento de um profeta? Desde os tempos antigos do Primeiro Testamento, sacerdote nunca gostou de profeta. No tempo de Amós, o sacerdote Amazias tramou com o rei a morte do profeta Amós. Agora vem um mensageiro de Deus e, ao lado do altar do templo, anuncia ao sacerdote que ele vai gerar um profeta. Será que o sacerdote pode mesmo gerar profeta? Zacarias não acredita e fica mudo. Em Jeremias 39, de 1 a 18, está a narrativa segundo a qual a capital de Jerusalém foi cercada em 587 a.C. e caiu nas mãos do exército babilônico em 586 antes da era cristã. A palavra de Jeremias se cumpriu. A cidade foi incendiada, as fortalezas destruídas e a elite da população foi exilada. A profecia de Jeremias faz questão de dizer que os mais pobres do povo, os que não possuíam nada, Nabuzaradã os deixou na terra de Judá e deu-lhes vinhas e terra para cultivar. De forma semelhante, também narrado no apêndice ao livro de Jeremias, só deixou ficar uma parte dos pobres da terra como trabalhadores das vinhas e pequenos lavradores. Entretanto, a teologia deuteronomista e o cronista oficial dizem que não ficou ninguém na terra. Na realidade, ficou um resto na terra prometida. E a profecia de Ezequiel, de 1 a 37, foi escrito provavelmente na época do exílio da Babilônia, de 587 a 538 antes da era cristã. Portanto, Ezequiel, os capítulos 12, 13 e 14, são profecias do exílio. Ezequiel, como sacerdote, pertencia provavelmente à elite que foi deportada para a Babilônia. Rei, funcionários da corte monárquica não foram levados como escravos, mas como prisioneiros de guerra para trabalhar para o Império Babilônico. Com frequência, no exílio, Ezequiel era consultado. Ezequiel não pertence ao resto de Israel, os sem terra, que ficaram na terra da Palestina. Ezequiel busca refazer
a aliança do povo com Javé, infundindo um espírito de vida e um novo coração, coração de carne, não mais de pedra. Coração novo não vem do templo e nem do culto e de nenhuma instituição, mas vem do resto, os sem terra e os que de forma radical questionam inclusive as propostas moderadas que são mais do mesmo. O profeta Ezequiel, como a maioria dos profetas de todos os tempos, não é chamado por Deus para cumprir missão no meio dos estranhos. Tu não és enviado a um povo de idioma obscuro ou de língua estranha, mas à casa de Israel. Observando atentamente o texto, o contexto de exílio e o pretexto, concluímos que Ezequiel foi enviado com missão para os da casa de Israel, os exilados. Diríamos hoje para pessoas que se dizem cristãs, mas que são idólatras, pois têm o coração endurecido, um coração de pedra, povo que tem olhos para ver, mas não vê, tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. O processo de conversão do profeta Ezequiel foi dolorido e conturbado. Ele ficou desolado por 7 dias no meio dos exilados, antes de compreender sua missão. Ezequiel fez a experiência de vida, experiência de Deus, que na vida não pode haver espaço para a neutralidade e muito menos para a omissão, pois em uma sociedade estruturalmente desigual e forjada para reproduzir a injustiça, quem se omite ou fica neutro diante das injustiças, cúmplice se torna das injustiças. Por isso, se tu não advertires o injusto de que ele está sendo injusto e por isso morrerá, eu pedirei contas de tua mão. Mas se tu advertires o injusto sobre a violência que ele está praticando, você se salvará e ele será o responsável pela sua morte. A devastação não é castigo de Deus, mas consequência das ações opressoras e exploradoras. Em olhar panorâmico, Ezequiel 12, o profeta Ezequiel faz a experiência humana de que Deus está lhe dirigindo a palavra, chamando-o de filho do homem ou criatura humana. De forma enfática, lhe dá a missão de profetizar primeiro por ação, atitude, jogar nas costas um saco com o que for possível levar e partir à vista do povo. Isto é enfatizado, se repetindo várias vezes. Para o exílio, por um buraco do muro da cidade sitiada. Será sinal de que o rei e seus funcionários também serão exilados. Deus lhe pede para cobrir o rosto, para não ver a terra que será perdida. De fato, para o camponês que ama a terra e a tem como mãe, como herança de Deus, deixar a terra dói muito, e cobrir o rosto pode ser um jeito de esconder as lágrimas para estar sendo empurrado para o exílio, onde sem terra será escravizado novamente, como seus pais foram no Egito sob o imperialismo dos faraós. Ezequiel faz um gesto profético dramático, mas não é compreendido pela parcela do povo que tinha o coração endurecido. Sob inspiração divina, Ezequiel tenta ajudar o príncipe e os seus a compreenderem que o gesto profético dele significava que todo o povo seria exilado, mas não compreendem. O rei, sua guarda e suas tropas também sofrerão as consequências da deportação e do exílio, mas um resto escapará à espada, à fome e à peste. Este resto será o pavio que não se apagará e terá a missão de contar a todos os povos todas as abominações, injustiças e violências que aconteceram sobre o povo. Olhando mais de perto, para além das linhas, nas entrelinhas e no contexto, percebemos que Ezequiel capítulo 12 aponta a profecia tendo missão árdua
de atuar sempre na contramão da maioria e questionando quem está no poder. O predominante, quem está no poder, como o rei e os seus funcionários, rejeite a profecia e apenas um pequeno resto, uma minoria abraâmica, terá a sabedoria de acolher os gritos proféticos e não deixará que o pavio se apague, pois serão a consciência libertária ao povo ao longo da história. Ezequiel capítulo 12 nos faz lembrar a fábula rabínica do galo e o morcego, que diz que o galo, mesmo na escuridão da noite, ele intui que virá uma nova aurora e canta para anunciá-la. Ou seja, o galo vê luz no meio da escuridão. Já o morcego, por outro lado, só consegue voar e circular na escuridão, pois a luz o cega. Assim também, com a profecia, quem está agarrado a algum poder opressor fica como Ulisses amarrado no mastro do navio e não consegue se libertar. É isso aí. Gratidão pela atenção, que a luz e a força divina continue nos guiando na luta por direitos e por tudo que é justo. Um abraço terno de Frei Gilvander Moreira. Jesus Cristo, irmão, companheiro, seu exemplo deixou para nós. Vamos todos olhar para frente e ajudar muita gente sem vez e sem voz. Quando o povo encara de frente as pessoas que estão no poder, é o Espírito Santo que age, vai dando coragem pra luta vencer. Eu sinto a presença de Deus